A modernidade é um período bem amplo. O modernismo que foi proposto pela Semana de Arte Moderna em 22 é apenas uma iniciativa dentro de um século. A história do nosso modernismo no singular, na verdade, são muitas histórias, com muitos protagonistas, com muitas produções, às vezes conflitantes entre si. E um pouco desse conflito a gente vê nos dias atuais. A Semana de Arte Moderna de 1922, a gente está comemorando 100 anos agora, o centenário, ela representa o início de um processo que começou bem antes dela e que vai ter os desdobramentos mais significativos após ela, no intuito de se construir uma arte moderna, uma literatura, uma música, uma pintura, enfim, uma cultura moderna no nosso país. Ela não foi um movimento, ela na verdade foi uma manifestação coletiva, performática, construída por um grupo de escritores, principalmente intelectuais paulistas. Teve participação de pessoas de outros estados. Ela não teve uma coesão, tem mais uma significação como um manifesto de despertar atenção naquela época sobre uma necessidade de atualização das correntes estéticas brasileiras. A gente queria discutir o moderno numa perspectiva histórica. Quando eu falo de uma dimensão humana presente na exposição, eu me refiro principalmente a essa troca de correspondência, a esse tom confessional. Esses elementos são importantes, principalmente porque trazem aquilo que nós chamamos os bastidores da história. São pessoas que tiveram conflitos, que tiveram sonhos, que tiveram desejos, assim como nós hoje. Emma Voss, iniciamos a exposição por ela. É uma pintura que já traz elementos daquilo que nós vamos chamar de expressionismo. Não havia nada semelhante feito em lugar nenhum no país, seja por homem, seja por mulher. Aí entramos na sala em que nós apresentamos a Anita Malfatti. Nos Estados Unidos ela produz essas obras que são as mais conhecidas, as obras-primas da Anita Malfatti. A Estudante Russa, por exemplo, que há uma hipótese que seja um autorretrato, o famoso Homem Amarelo. É importante sublinhar que essas pinturas foram apresentadas em 17 em São Paulo. A exposição foi criticada pelo Monteiro Lobato e depois elas foram guardadas. A Anita teve que ter um tempo ali para se refazer de toda a maledicência e só foram reapresentadas em 22 no Teatro Municipal de São Paulo. Aí passamos ao núcleo da semana. Desse lado nós temos alguns livros que estavam na semana, os epigramas sentimentais e irônicos do Ronald Carvalho, o Carnaval, que foi do Manuel Bandeira, cujos poemas foram lidos, o Era Uma Vez, do Guilherme de Almeida, de onde ele tirou o título da exposição, o programa da Semana de Arte Moderna, com os cartazes desenhados pelo de Cavalcante, o Paulicéia Desvairada, o livro do Mário, cujos poemas ele leu, Brecheret, que mandou as obras, ele estava na França, na Semana de Arte Moderna. Essas duas obras participaram, entre outras, a Vitória e a Cabeça de Cristo. Depois, aqui nesse núcleo, a gente passa para os anos 20. É muito importante essa obra, É uma aquarela, ela já está toda esmaecida com o tempo, mas é o Grupo dos Cinco. É um desenho da Anita. O Menotti e o Oswald estão no tapete dormindo, a Anita está desabada no sofá e o Mário e a Tarsila, ombro a ombro, encostadinhos, estão dedilhando o piano. Passeiam juntos, bebem, se divertem, andam de Cadillac verde, conversível do Oswald. A Semana de Arte Moderna ela tem sido, ao longo da história, objeto de muitas reflexões. Algumas dessas reflexões
elas são sincrônicas, ou seja, elas tentam entender, né, a semana no contexto histórico, e existem outras correntes que tendem a fazer um revisionismo com base naquilo que significou a Semana de Arte Moderna e o modernismo brasileiro para hoje, para o nosso tempo, né, uma perspectiva diacrônica. Essa revisão crítica não tem sido muito positiva. Pelo contrário, tem se contestado, por exemplo, que na semana não teve, né, indígenas participando, não teve negros participando, teve poucas mulheres. Foi uma história, né, produzida pela elite branca para a elite econômica, sem ter dado muita atenção, né, às pautas minoritárias. São questões que fazem parte de uma pauta identitária muito importante nos nossos dias, sem dúvida nenhuma. Há também digamos, um esforço no sentido, né, de tentar entender como historicamente, né, o país, o Brasil, foi uma nação desigual, injusta socialmente. E isso afetou, do ponto de vista dessa segunda linha de pensamento revisionista, os modernistas. Aí a gente passa para esse núcleo em que a gente vai ter a antropofagia e Macunaíma, inclusive com os originais. Aqui a gente tem, né, a revista da antropofagia, o Manifesto Antropófago, com a figura do Abapuru, publicado em 28. A gente tem algumas das anotações originais do Macunaíma, inclusive os papeizinhos, né? Ele vai fazendo muitos papeizinhos, anotando ideias, anotando um nome indígena. Aí na frente dessa vitrine a gente tem alguns dos objetos, que são centenas dos assim chamados objetos etnográficos do Mário de Andrade. São desde cestaria até, né, cerâmica pintada, até vestimenta indígena, né? Isso é o Brasil profundo, é o Brasil desconhecido. Porque a antropofagia faz o que eles chamavam de a descida ao Brasil profundo, só para pegar esse objeto e usar como um elemento de vanguarda no movimento antropofágico, né? Mostrando essa nova ideia, enfim, essa nova obra, como uma plague, como uma sátira, né? De novo, para quem? Para o público branco de elite que mora no centro urbano, né? O Mário de Andrade fica cada vez mais incomodado com isso, né? E aí uma das provas desse incômodo a gente traz aqui também. O Mário publica esse texto chamado Antropofagia, com uma interrogação. O texto, na verdade, relata um encontro do Mário de Andrade no Rio Grande do Norte, no arredores de Natal, com 2 feiticeiros, 2 bruxos. E o Mário fica tentando arrancar desses bruxos detalhes sobre rituais, né, de feitiçaria, inclusive com sacrifício humano. E eles ficam relutando ali. Não, olha, existia, mas não existe mais. A gente não pode falar disso não. Eles vão ficando cada vez mais resistentes até que no final eles silenciam. Eles não falam mais nada. E aí o Mário termina dizendo assim, ó, eu vou mandar isso para o meu amigo Oswald, que vai ficar decepcionado, porque, né, eu não consegui, né, dar uma contribuição científica, né, para os antropófagos. Leia-se, né? O Brasil profundo não é para fazer piada, né? Talvez você não consiga nem chegar no nome da coisa, porque o nome da coisa é sagrado. E esse sagrado não é para gente da cidade. Esse sagrado está preservado. Então o Mário fica cada vez mais obcecado com essa coisa da magia, né, do feitiço. Não é só uma coisa para usar no Macunaíma, sabe? Isso existe de verdade. E principalmente a gente precisa conhecer isso para a gente responder a uma pergunta básica, que é uma pergunta que nos acompanha até hoje. Quem nós somos? O que é o Brasil? A partir do momento em que o Mário começa a conhecer diretamente, né, essas culturas dos povos originários, o Brasil profundo, né, ele chega à conclusão que não é suficiente apenas uma aproximação desta cultura, né, pela arte. Não é possível apenas você fazer uma apropriação estética, né,
dos vocábulos, das etnias, das tradições, da mitologia. É preciso conhecer de fato esse Brasil profundo. Ele funda, né, órgãos que serão responsáveis por examinar o Brasil profundo, né, o Brasil do conjunto de tradições folclóricas, como também coletar objetos, coletar, né, dialetos. Ele chega a propor, inclusive, a noção de patrimônio imaterial, como colecionar uma canção, como colecionar um causo contado, como colecionar uma moda de viola. Trabalho muito contundente, ousado mesmo para a época do Mário de Andrade. E não só do Mário de Andrade, das figuras também em torno do Mário. Fazer com que essas pessoas que viveram naquela época tomem partido, né, nas questões que são cruciais para nós hoje é um anacronismo. É não entender, né, como eles tinham o contexto deles, o presente histórico deles, e como, diante das questões ideológicas, políticas, sociais, do contexto do presente histórico deles, eles tiveram que agir. Então, assim, é muito exagerada, na minha opinião, essa crítica, ou parte dessa crítica, não toda ela, que tende a radicalizar, né, a censura, pedindo às vezes até o cancelamento, né, que é um termo também atual, né, do legado do modernismo brasileiro e dos propositores da Semana de Arte Moderna de 22. Aí a gente passa para essa parede vermelha, já meados dos anos 30 em diante, em que a gente tem uma arte voltada para o engajamento social. Então, Portinari, por exemplo, pintando, né, os camponeses, a Colonna, o de Cavalcanti com essa série, que é um destaque, é muito importante, de 13 desenhos, que chama-se A Realidade Brasileira. Com o passar do tempo, com a Segunda Guerra vindo, o fortalecimento do Estado Novo, do Getúlio Vargas, não tem outra escolha, sabe? Vai havendo um afunilamento. Ou o artista, né, ele entra nessa, né, inclusive para resgatar todo esse legado do modernismo e fazer da arte uma ponta de lança, uma arma, um instrumento contra o estado de coisas, ou eles vão perder tudo. Existem muitos legados. Acho que o Mário de Andrade, na Conferência Modernista, que ele fez em 1942, ele fez um balanço muito aprofundado, né, e muito duro também, né, da experiência modernista desde 22. Primeiro, a conquista permanente à pesquisa estética, a partir do que eles propuseram, de como eles lutaram, do que eles fizeram. Todos nós, né, até hoje, temos o direito a fazer pesquisa e experimentar com todas as linguagens. O segundo ponto é de que houve uma estabilização, uma certa estabilização da consciência de nacionalidade, da consciência de brasilidade. E o terceiro ponto que o Mário nos lembra é o de uma atualização da inteligência artística ou da inteligência cultural brasileira. E segundo o Mário, né, nos dois primeiros pontos nós fomos bem-sucedidos, mas no terceiro nós não nos demos bem. Essas questões levantadas pelo Mário de Andrade em 42 são muito atuais, né? A terceira, sobretudo, é atualíssima. É uma coincidência, talvez, né, uma ironia da nossa história, né, nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente ser exposto face a face com essas questões. Como é que a gente pode pensar em ser moderno ou herdeiro, né, herdeiros do modernismo hoje, diante de tudo que a gente está passando?